Fala, pessoas! Oi! Será mesmo que o Bruce Lee já tá pra lá de ultrapassado? Que a técnica do cara, tudo que ele fez, era tudo pataquada, tudo cinema? Oi, sei não, hein? A vinheta aí, que hoje o tema é diferenciado. Para quem não conhece, aqui é sobre arquitetura, fotografia, uma evolução pessoal. Mas eu ouvi um negocinho aí, então vamos debater a respeito, tá bom? Vou dar meu ponto de vista. Voltamos já. Falou! Nem um Bruce Lee, vai resumidamente falando, para poder dizer tudo 100% e falar, eu vou comprovar, eu vou mostrar, eu vou provar, e falou, e não sei o que, porque tem muita gente sobre esse tema que gosta de fazer isso, né? Então eu acho que assim, recentemente, em últimos vídeos sobre o Bruce Lee, já foi mostrado como Birth of the Dragon que ele teria sido, né, ou talvez por um respeito, ou por todos os seus estudos, um pai do MMA, né? E o filme é muito fantasioso ao meu ver, mas a turma dele não contava, né, as versões, os fatos como foram, e enfim, o objetivo foi esse, né? Comentar que ele foi o pai do MMA porque ele estudou 50 mil coisas para bolar o Jeet Kune Do, né? O seu estilo final. Então eu vi um cidadão que o Icon Jabá lá, que sei lá, né? A arte marcial do cara, de defesa pessoal, e eu vou brincar aqui, tá? Com o apelido para não citar nome mesmo. Independente daquilo que você faça, aquilo que você lute, porque foi comentado lá que o Bruce Lee já fosse ultrapassado. Esse dilema já tá aí desde 73, né? Desde quando ele morreu. E se ele foi bom, se ele não foi bom, se ele foi um ator, se ele não foi. Quer dizer, se ele não foi só um ator, se ele foi um artista marcial ou não. Então a gente tem que estudar muito para poder falar do cara, né? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui um pedacinho. Para anos 80, para dar uma ajuda pro rapaz que falou, por dar aula de defesa pessoal e tal, esses foram os primeiros livros a respeito do Bruce Lee no Brasil, tá? Era um karateca, esse cidadão, Marco Natali, e ele lançou vários livros de artes marciais. E para vocês verem, ó, é antigão, tá encapado e tal, ó, bibliografia gigante aqui de tudo que ele foi pesquisar. Esse aqui não tem o que eu queria mostrar, mas tudo bem. É porque isso aqui foi lançado e tinham vários, né, de outros temas e de ouro que eram feitos, né? Esse aqui, mais exato, fala a vida dele, fala um pouco do treino e etc. Aí o livro vai mostrando, ó, as fotos antigas dele da época, vê lá, o livro dele, né? Eu vou mostrar já a sua capa mais atualizada. Aqui num dos primeiros filmes. Um tema, ó, um novo nome para uma velha arte, quando ele estava mostrando lá a parte que ele não começar a entrar
Jeet Kune Do e tal, as cenas do filme que o Dan Nosanto, né, do Jogo da Morte. Então o livro é bacana, aí você achar em algum sebo e tal. Mostra um pouco, ó, do que eram os exercícios dele, vai fazendo e tudo mais. Então desde aqui, ó, como é que ele treinava as flexões, ó, para ter força para fazer soco de 1 polegada. Olha lá, flexão só com o dedão, tá vendo? Um braço só. Então para eu treinar, olha lá, como ele treinava lá, ó, antebraço, flexão com peso para ganhar força. Então, resumidamente falando sobre o Bruce Lee em treino, ó, ele ia desde as partes básicas, ó, até te ensinando a fechar a mão para dar um soco, né? Então ele ia mostrando, ó, como é que você vai fechando e quais as partes que você vão acertar. Porque essas duas daqui, desses dois dedos, desses dois ossos, que a galera fala que é o que você tem que socar mais reto, mostrar a mão assim, né? Pra não quebrar pulso e tal. Karatê você vai aprender mais sobre isso. Quando soca assim é um jeito, assim, desse lado aqui. E quando a soca assim, são outros dedos. Então, que o Wing Chun, né, tinha isso. Então esse livro você vai aprendendo aí de tudo e sobre a vida dele. E aqui, para falar que o cara não fosse bom, isso aqui era um último presságio sobre uma luta real. É o último capítulo desse livro. E aqui os caras comentam, né, sobre a parte do pessoal do Bruce Lee. Resumidamente, ele teve um desafio e um cara que ia assistir as demonstrações. Isso ocorre até hoje, né? Meu tipo de arte marcial é melhor do que a outra, minha defesa, meu não sei o que, se eu sou chineleiro, se eu sou que eu ir com jabá, se eu sou cheio das dores, sei lá qual é o nome da outra arte, isso não interessa, né? Todo mundo vai querer fazer essa situação de um desafio ou de sei lá o que. E o cara ficava enchendo o saco dele em toda a apresentação. Aí chegou um momento, ofendia ele de tudo quanto é coisa, a família, etc, a mulher, a discriminação racial. E aí ele falou, tá bom, irmão, vamos lá, vai, tal dia, tal lugar, você quer mesmo isso aí? Então vamos. Aí foram numa quadra e o Bruce Lee, aí os caras falando aqui que o cara foi tentar desferir um chute baixo, aí foi o erro inicial do cara. Bruce Lee já saiu, já fez a defesa lá, sei lá, do 21 e tal, já encurtou a distância e começou a metralhar um monte de soco dele. Pra quem não sabe, tem um canal americano aí, Bird, uma coisa assim, eu vi num vídeo, eu não sabia, que tem nas apresentações únicas, né, e poucas do Bruce Lee, isso eu já tinha visto em relatos, que ele dava 2 socos em 1 segundo. Na verdade, ele dava 3 socos em 1 segundo. Que tem um moreno lá, um outro artista marcial, que ele fala, você faz só assim, né? Você faz só a mão assim para ver se eu chego até você. Nisso o Bruce Lee foi 3 vezes lá e o cara não conseguiu chegar com a mão como se estivesse se defendendo a tempo. Então o Bruce Lee deu tanta pancada no cara que no final da conversa ele atravessou a quadra distribuindo tapa lá, soco, chute no cara. Usou o Wing Chun, falou, vou usar o Wing Chun então. E o cara ficou como se tivesse levado cacetada com um taco de beisebol, é o que os caras falam. E eles confirmam isso e alegam, falou assim, isso não veio da nossa turma, só se for da parte do cara. Porque tipo assim, ficou um ou outro lá da amigo do Bruce Lee e um ou outro amigo do cara. Então o cara ficou muito machucado. Então o Bruce Lee era osso duro, cara. Só que assim, bom, para não perder o contexto, quer aprender sobre o cara? Começa pelos livros antigos. Deixa eu separar aqui. Aí, ó. Poxa, quero entender como que é esse negócio aqui, ó. Soco de 1 polegada do Bruce Lee. Ele se calejou tanto, eu vou mostrar aqui logo de cara na foto da mão dele, que ele depois deu uma pausa, porque ia afetar até as articulações dele. Esse livro aqui mostra um pouco a dissidência lá do 21 dos mestres e tal, para quem quiser acompanhar. Isso aqui, ó, eram os calos na mão dele. E ele falava que quem tem que ser bom artista marcial tem que ter calo até no dedo mínimo, né? Como eu comentei do karatê, ó, ter só aqui, ó, nos 2 e tal, ou nos 3.
Não, ele tinha em todos, né? A diferença da arte dele que ele mostrava. Aqui, nessa série achei, ó, tinha vários livros, ó, tá vendo? De várias coisas e tal. E aí ele vai mostrando como é que você vai se preparando. Ó, esse aqui são alunos de Kung Fu que conseguiram chegar no mesmo mérito ali de calejamento, né? Você vai ensinando tudo, o preparo físico para você chegar lá. Fazendo a flexão, fazendo a técnica certa. Aí os caras vão mostrando a foto do Bruce Lee quando ele demonstrou lá do soco de 1 polegada. Esse rapaz aqui era do Guarujá, não sei se ele existe ainda, é vivo ainda, dando aula lá de Kung Fu, enfim. Tá, então é isso que a gente tem que começar a aprender. Então esse é mais um. Aí veio o Wing Chun. Aí no Wing Chun você vai aprender algumas coisas, fala a mesma coisa, a postura, como é que é, a guarda, a noção de onde você ataca, qual a área de espaço, ó, os tipos de... Ó, as marcações no chão. Aí você... Quem for de Wing Chun aí vai falar 10 vezes melhor do que eu. Bom, triangulação, etc. Como é que é para chegar no alvo e assim vai, tá? Vamos encurtar o vídeo. Depois, mais um com mais coisas avançadas. Até eu vou dar uma revisada aqui. Você vai se preparar, ó, vários tipos de flexões para você fazer para preparar o seu corpo, para você poder ter ideia de como ter energia e força suficiente para começar a usar a arte. E depois o cara lançou, ó, técnicas mortais. Isso aqui eu não vou folhear não. Técnica para briga de rua, ou seja, aí a arte marcial começa a demonstrar que o buraco é mais embaixo. Esse Tin Na é parecido com umas partes para quem treina Aikido. É legal depois dar uma procurada sobre isso. Então vamos lá. Os livros mais atuais, para acabar sobre os livros. Esse aqui. Aí esse seria a tradução para cá, para o Brasil, sobre a sua arte em si do Jeet Kune Do, né? Então aqui tem todos os desenhos feitos por ele, ó, explicando tudo como é da arte, tá? Então ele tinha certos dons de desenho. E aqui, deixa eu achar uma coisa que eu vou falar também. O Bruce Lee, ele estudou, enquanto eu vou falando, muita arte marcial, como eu comentei. Então, ó, sobre boxe, ele vai falando sobre muita coisa, agregando vários tipos de soco, ó, fugindo das partes tão tradicionais do Wing Chun. Ações para você ir, ó, grappling, tá vendo? De agarramento, ele treinou chão, tá? Olha aqui, isso são desenhos dele, tá? Então ele treinou outras artes marciais. Então se o cara treinou outras artes marciais, que hoje você vê que tem aqui, que condizem ao que tá por aí, ó, que eu falei até que compatível ao Aikido, ó, aqui no fundo, ó, tá vendo? Ele mostra, ele aproveita. Aí esse aqui então seria um compilado, né, o Jeet Kune Do, para chegar lá. Então para eu falar de Bruce Lee, eu tenho que estudar tudo isso. Esse aqui o rapaz mostrou. Esses outros que eu mostrei, que não tinham conhecimento. Então para eu falar de Bruce Lee, aí eu tenho que pegar esse livro aqui, ó, tá? E aí você tem que estudar tudo sobre isso, de toda a forma de treino dele, como ele treinava, ó, tá? Aí você tem que folhear isso aqui de cabo a rabo. Tem sobre a sua alimentação também. Tem tudo aqui, ó. Preparo aeróbico e etc. Alongamento. Que depois ele viu que para os filmes ele começou a ter chute acima da cintura, porque ele achava que era mais para a parte estética do que funcional. As abdominais que ele fazia, tá bom? Antes dos filmes, a máquina que ele fez pro antebraço, ó, ele criou. Então tem tudo aqui.
Qual a vantagem de você entender isso? A vantagem primeira é que eu tenho que estudar o cara de cabo a rabo para poder entender e poder falar alguma coisa. O Sensei dizia o seguinte, para você entender você tem que ter feito. Né? Se você fez aquilo, aí você fala, agora eu entendi. Então se eu não fiz aquilo, se eu não treinei, ó, tinha até as tabelas aqui, ó, de séries, horários e tudo mais, tem tudo aqui nesse livro aqui. Se não estiver aparecendo aí, dá uma pausa, sei lá, não sei se estiver focado, mas tudo bem. Tá, então depois que eu entender isso aqui de cabo a rabo e praticar isso aqui de cabo a rabo, aí eu vou falar do cara. Teve um cara, como eu comentei, esse Brad, ele falou que fez isso, mas não achei o rosto do rapaz para saber quem ele era. Que aqui diz que ele treinava 10 horas por dia. Então você vai para uma série de academia, você faz 1 hora de treino puxando peso, você fala que você tá beleza? Não, ele fazia isso, ele voltava, ele corria, ele fazia flexão, fazia alongamento, fazia o treino com sparring, fazia não sei o que lá e tal, e dava 10 horas. E esse cara fez durante 6 horas. Ele até dá um pressuposto da morte dele, porque o Bruce Lee foi um cara que conseguiu entender o seu corpo, onde vários professores hoje com um gabarito fazem isso, você entender, deixa eu entender até onde meu músculo vai, até onde eu consigo definir, até eu consigo ter energia, consigo ter força e por aí vai. E ele foi se moldando, tanto que todo mundo vê que ele não era maçudo, mas ele tinha potência, é o que eu gosto de falar, assim, tinha potência, não é só força, assim, tinha potência. Vai estudar sobre as fibras do músculo, vocês vão entender o que eu estou falando. Enfim, então ele é estudado ainda até hoje por isso. Então não tem como dizer que o cara não era ultrapassado. Sobre o próprio Jeet Kune Do, eu não posso dizer que o cara é ultrapassado, porque palavras dele, o homem tem 2 braços e 2 pernas. Então já existe praticamente todas as lutas. Quando inventar alguma coisa diferente, aí eu vou estudar e vou ficar preocupado. É isso mais ou menos que ele dizia. Então ele já estudou sobre chão, sobre boxe, sobre chute. Então ele falou, quem é melhor chute hoje? Vamos associar taekwondo? Vou lá no taekwondo. Melhor chão, jiu-jitsu? Vou no jiu-jitsu, que tá aqui nos desenhos. Aikido tem agarramento, tem torções, tem não sei o que, vou lá também. Vou no karatê, vou ver o soco também. O próprio Wing Chun, o próprio Kung Fu, como ele fala, 80% era malabarismo, não sei o que. Por isso que eu mostrei esses outros livrinhos aqui. Que você vê, os caras dividem as situações para a parte funcional e não só malabarismo. Então a gente não pode julgar as outras artes. Então o cara nunca, eu posso dizer que ele está ultrapassado, né? Só que aí tem um outro porém. Se eu não conseguir atingir igual aquele rapaz que falou, eu fiz durante 1 ano 6 horas por dia e eu parei, que ele falou, eu cheguei num nível de, coloca lá, I almost die training Bruce Lee, vocês vão achar esse cara aí. Então ele fala, eu quase parei, quase morri, porque eu consegui chegar, meu músculo chegou numa potência, numa energia que eu não acreditava, que foi árduo para chegar lá, e depois quando eu consegui, eu falei, tô com uma energia, meu músculo tá tão trincado de uma forma, sei lá o que, enfim. Eu hoje, condições físicas para fazer isso até teria. Se eu me organizasse e tal, eu falava, acho que eu vou fazer, só que eu tô indo para 50 anos de idade. O Bruce Lee tinha 33 quando ele morreu, então vamos colocar se ele tivesse 25, metade, para eu poder parar aqui e refazer tudo isso, né? Então não sei se a pessoa que falou também sobre ele estar ultrapassado, será que ele vai ter condição física de imitar tudo isso? Ou vai falar, não, já sei minha técnica, falou, é besteira. Entende? É esse julgamento que eu acho que é ruim, por essa premissa que até em filosofia o pessoal fala, se você não fez, você não entendeu. Eu entendia muita coisa na arte marcial no visual, aí eu entendia os meus limites físicos, mas aí meu sensei chegava e dizia, se você não fez, você não entendeu. Eu falava, sensei, meu limite físico não sei o que, e ele tinha um corpo parecido ao meu. Aí ele conseguia. Então eu falei, caramba, então se ele conseguiu, aí ele me cobrava. Se eu conseguir, você consegue. Mas às vezes ele tirava muito sarro para dizer que não, para falar a verdade. Mas eu sei que eu entendia quando ele falava isso, porque ele via que eu tinha que ser teimoso. E eu que era um aluno, né?
Ele passou, ele ensinou. Você que tem que correr atrás, você que tem que estudar, você que tem que se empenhar, né? E para terminar, esse foi o último relançado, onde diz que é uma biografia muito mais completa. Tá fechadinho, ó, quero abrir para começar a lê-lo. E a própria Shannon fez mais esse, né? Então eu quero ver também o que ela vai falar a respeito do pai e tal, né? Aqui quem quiser dá uma pausa aí, ver o que ela fala. Aqui, prefácio, quem quiser dá uma pausa aí. Então, em contexto de treino, de luta, tem que ter isso em mente. Bruce Lee foi lá. Quem fez isso na história? Atualmente, pelo que todo mundo vê, onde ganhou um nome gigantesco, foram os Gracie. Foram lá para os Estados Unidos, fizeram e tal, botaram marketing em cima, criaram o UFC, etc. E conseguiram. Para cá, para o Brasil, tem aquele duelo, para quem conhece a história, com os tais dos Fada. Que essa família teria trazido o jiu-jitsu para o Brasil através de marinheiros, etc. Um pessoal lá. E aí tem a rixa, que cada um conta uma história de que eu venci os Gracie, o outro não venceu, mas criou amizade, eu dava aula para uma galera, o outro dava aula para outra, enfim. Corram atrás aí, estudem a respeito. Então, tirando o Miyamoto Musashi, né, que também era quem fez isso, quem conseguiu fazer isso, só que Miyamoto Musashi, por exemplo, na época, ele conseguiu contar a história porque literalmente ele sobreviveu. Porque ele entrava nos outros estilos de artes marciais e era matar ou morrer. Então não sei se ele matava um ou outro aluno lá, ou sei lá. Esse Brad aí, eu vi uma história, esse cara contando no canal do Bruce Lee. Não sei se vai ter nesse livro maior aqui, onde o Bruce Lee entrou na academia de karatê, se eu não me engano. É chato falar a arte, tá? Vocês me desculpem aí, mas é o propósito que eu tô falando nesse vídeo, pra gente nunca julgar nenhuma. Mas ele foi lá e foi para demonstrar, e eu acho que ele quis chamar direto o mestre. O Bruce Lee diz que ele era arrogante, mas eu não sei se ele foi com arrogância de irmão, tô chegando aí para falar que eu sou o cara, tá? Sendo mais direto ao assunto. Talvez porque em época tem documentário dele que eu acho que eram 50 episódios, se chama A Lenda, que mostra que ele ia nas outras academias. 50 episódios, eu tô tirando do PC e gravando no DVD aqui. Onde mostra ele indo nas outras academias. Só que depois do duelo lá, de mostrar a situação, que olha, tem isso aqui e tal, vamos testar, sei lá. Ele chegava com o conhecimento dele para a pessoa e falava, isso aqui é para você, todo o meu conhecimento é seu. E ele chegou a ganhar também conhecimento de outros, um karateca também, já volto àquele assunto que eu falei. E ele perdeu do cara, o cara falou para ele, você tem que ganhar mais massa, você é muito rápido, muito boa a sua técnica, mas você não vai me derrubar, você tem que ter mais força física. E aí foi onde na série mostra, ele desmaiava, puxava peso direto e o caramba, se esforçava demais, esquecia de comer, passou mal. E aí ele começou a ganhar um pouco mais de massa, mais de força, voltou lá de novo, perdeu, aí voltou de novo, aí ganhou. Aí eles trocavam esse conhecimento. Não tinha esse negócio de tiraçãozinho de sarro, de zoeira, não sei o que, de desrespeito. Tinha respeito antigamente. E aí o Bruce Lee, na história que eu tava falando, foi lá, falou, não, então tem que mostrar pro mestre. Não, tem que mostrar pro seu melhor aluno. Aí o melhor aluno chegou, o mestre chegou, não, você tá vindo aqui, qual é? Vai comigo. Ele falou, tá bom. Aí ele foi lá e derrotou o cara. Não sei se bateu de verdade, se machucou de verdade, a história não diz. Mas diz que foi a primeira vez, porque seja como a água, né, não tem uma forma fixa, ele usou uma forma fixa. Aí quando ele usou essa forma fixa,
porque 10 outros caras se levantaram, tipo, ô meu irmão, você veio aqui e bateu no nosso mestre, tipo, agora você vai apanhar da gente. E os caras se levantaram, aí ele olhou aquilo rápido e falou, opa, o bicho pegou. E aí ele usou uma de louva-a-Deus, que tem umas posições com as mãos meio assim e tal, de agarrar, puxar e tal, que os chineses observaram o louva-a-Deus, né, e criaram a arte dessa forma. E atacou aqui assim, ó, aqui ó, na garganta dos caras. Mas disse que ele foi tão rápido que ele só viu aquilo, armou, falou, não quero machucar ninguém. E botou os caras no chão, né? E nego já naquela e tal, não sei o que. E aí, será que o rapaz que estava falando de Bruce Lee era ultrapassado, ele ia brigar com 10 caras? No Ip Man 1, se a história do Ip Man for real, foi numa situação muito mais tensa, porque quando o Japão invadiu lá um pedaço da China, e ele matava os caras, né? E essa competição marcial, um general lá, karateca e tal, batendo todo mundo. O Ip Man viu que um colega dele lá, que era professor de outra arte, morreu, e ele, opa, eu vou. Aí ele falou, não, me dá 10 caras logo aí. E aí bateu em 10 caras. E a cena, a luta é fantástica no filme. Se for real ou não, ou se for fantasiosa, não sei dizer. Mas eu acho que ele passou por essa situação, né, real, né? Aí tanto que no filme depois tem mais de um filme que o Ip Man lutou com o general mesmo, até envolveu muito mais coisas a respeito. Então assim, para eu falar de arte marcial, eu vou alegar o seguinte: existem situações. Dentro de uma situação, aquilo que você treinar, mesmo que é um desarme de faca, que eu dou aula de defesa pessoal, não dou aula de arte marcial, e eu vou usar aquilo como se fosse um ataque reto, e na vida não vai ser ataque reto, vai ser diferenciado. Pode ser que funcione, pode ser que você se estrague. Vocês acessarem aí makotodojo.com.br, de lá vocês procurem no símbolo que tiver, vocês vão lá no Facebook, que eu postei lá na minha turma sobre uma reportagem de um rapaz americano que fala sobre isso. E ele mostra cenas de cortes, de machucados lá, de acidentes das pessoas que se envolveram em confusões com gente com uma arma cortante. E a coisa é feia, tá? Eu tenho o corte de katana aqui, tem um risco aqui, vai aqui assim, e não foi nada agradável. Não sei se dá pra ver aí, mas beleza, tem um risco aqui na minha mão. Hoje até para tocar assim, guitarra, violão, atrapalha. Graças a Deus não perdi o movimento, mas eu vi o meu músculo, eu vi o tamanho do corte. Então as situações vão dizer qual é a melhor arte, se eu quiser pontuar. O melhor atleta que conseguir fazer algo como o Bruce Lee, de entender o seu corpo e chegar lá para vencer o seu limite, vai levar aquela arte num nível mais top. É que hoje é difícil. Você vai treinar 2, 3 vezes por semana ou até todo dia, você vai achar que você é o melhor do mundo? É muito difícil. Você vai para um MMA, tá? Stephen Thompson é um cara que eu achei bacana, que acho que é karateca, detonou muito jiu-jiteiro lá, pelo que eu vi, de grappling, de wrestling, sei lá. Demian Maia detonou muita gente com o seu jiu-jitsu. E eu vi os dois em uma luta que o Stephen Thompson perdeu de um brasileiro, que eu achei estranho. Eu peguei a luta pela metade, depois nem revi. Mas o brasileiro deu uns agarrões a mais e tal, mas se aquilo vem por pontuação por causa de uma ação definida, talvez o Stephen Thompson tivesse ganho porque ele bateu mais, socou mais, chutou mais, entende? E, enfim, o cara perdeu. E o Demian Maia, com mais técnica, não conseguiu, numa luta que eu vi, num baita de um cara mais forte lá do que ele, e perdeu a luta. Depois eu não sei, tá?
que aconteceu com eles, não acompanhei mais. Isso aí deve... do Stephen Thompson, acho que faz um mês, 2 meses, ao dia 1/10 que eu tô gravando, de 21, e o outro não sei quanto tempo já faz. Mas o que eu quero dizer? Os caras são ruins? Não, pô. Os caras são bons pra caramba, cada um na sua arte. O Stephen Thompson de pé e o Demian Maia levando a galera pro chão. Entende? Eles fizeram ali porque foram muito bem condicionados. Deu uma zebra grande quando teve um TUF Brasil aí, e o cachorro louco lá foi lá, pegando o americano folgado, aí foram pro ringue no final, cada um treinava uma turma, né? E o cara perdeu. Porra, o brasileiro perdeu, mano. Mas perdeu, cara. Ele era pior do que o Chael Sonnen, que era o mais folgado lá? Talvez sim. E aí? E já era. Né? E ficou feio. Falou e perdeu. Agora o cara é ruim? Não. Se puser um trem ali, o cachorro louco vai cair pra dentro. O cara é bom pra caramba. Aí eu vou falar mal do cara porque ele perdeu? Não. Foram situações, não sei. Tem que entrar em contato com o cara e perguntar pra ele. O que aconteceu lá? Pô, por que perdeu? Entendeu? Foi uma pena? Foi um vacilo? Foi um fôlego? Foi o tempo do round? Sei lá, entendeu? São situações, isso que eu quero dizer. Então, se você quer treinar uma arte marcial que você vai 2, 3 vezes por semana, sei lá, treina, fica de boa, guarda pra você. Sabe onde ela pode acontecer? Tipo assim, de repente num susto, que Deus não ocorra isso, se vocês não usarem pra uma coisa real e não se ferirem, não morrerem, sei lá, e não buscarem o erro. Mas de repente já aconteceu comigo de eu tropeçar. E aí a gente treinava bastante rolamento, eu rolei, levantei. Sabe por quê? Porque eu tava correndo na praia, correndo no calçadão. Tá bom, vou confessar, fui olhar pra uma menininha, não vi o piso irregular, dei aquela tropicada, aquela coisa feia, catando o cavaco, alternativa, rolei, levantei e continuei correndo, ao papelão. O cara do meu lado, ô grande, você tá bem aí? Eu tô bem, cara. Pô, nem sei o que você fez, mano, foi mais engraçado. Eu falei, pois é, né, rolei, levantei e continuei. Tava com o corpo quente, falei, não me quebrei e tal. Pra mim, a arte marcial valeu pra isso. Você se graduar é bom. Isso aí o oriental não tinha. O sensei de Kendo comentou que você entra, é branca, depois você é marrom, depois você é preta. Então você olha um cara na marrom lá, que de repente você não sabe quantos anos o cara tá treinando. E depois, se você chegar numa faixa preta, tem arte que não tem fitinhas a mais, com cores, com subgraus, não demonstra. Aí você vai num seminário, você treina com alguém, você não sabe a graduação da pessoa. Então, entenderam? Tipo assim, mas é melhor, é pior. Cada arte vai te levar numa excelência, numa melhoria dentro dela, e você vai ter um descobrimento que a arte vai estar sempre crescendo. Eu duvido que ela seja limitada. Então, Bruce Lee, eu penso hoje assim, por que será que não teve ninguém no Jeet Kune Do? Será que é porque assim, a situação era feita para só técnica mortal? Só para briga de rua? Por isso que ela não foi divulgada? Não dá para usar no UFC, aí não pega fama? Ou porque não teve alguém que chegou lá para falar, vou treinar essa parada aí para ver qual é que é? Vou fazer a flexão lá de dedão, sei lá, e mas eu não aguento porque eu tenho 50 de braço, aí meu corpo mais tanto de peito, de costas e não sei o que, eu não consigo. Não sei, né? Aquela sériezinha que eu comentei, o Bruce Lee mostra um pedaço, ele com um peso pequeno, de puxar nas costas assim, a galera ainda puxava atrás, né? Hoje aqui na musculação você puxa mais na frente. Perguntei para um professor aí, vocês vão ver. E ele, peso leve, vou fazer 200 vezes, né? Como eu falei, as situações das fibras, né? Tem fibra para o músculo que é para mais força, tem fibra que é para mais resistência, tá? Então, por exemplo, Ronnie Coleman, ele treinava de um jeito que pegava as duas mais fibras, assim. Enfim, aí vocês têm que estudar coisas paralelas aí. Então, a opinião é essa. Eu acho que se você não treinar e não tentar chegar ao nível da pessoa, não dá pra gente falar.
A situação pode ser mais propícia para uma arte marcial A ou para uma arte marcial B? Sim, pode. Mas aquela melhor arte hoje condiz que pode ser estilo chão, seja judô, seja jiu-jitsu, sei lá, não tá melhor do que uma que é o boxe, o karatê, o kung fu, não sei o que lá? Sim, mas a situação vai mostrar. Tem um cara da França que eu vi, um tal de Greg aí, MMA, eu falei, olha, o cara foi na academia de Wing Chun e os caras estavam fazendo aquela sombrinha, né? Teste e tal, não sei o que. E esse cara do MMA, eu entendi, né? Que ele queria pra testar mesmo, pra ver qual é que era esse Wing Chun. Só que o cara do Wing Chun tava mostrando o que dava na sombrinha ali. Tinha jabs do cara do Wing Chun que eram tão mais rápidos que pegava o cara que eles pelo menos foram honestos no final. Editaram tudo ali certinho e mostrou, pô, realmente tomei uns jabs ali que foram muito rápidos. Como o cara tava os dois com proteção na cabeça e nas luvas, você tomou aquela, mas e o cara respeitou. Então você dava para continuar ali o combate. Tanto que o Greg depois saiu de uma e pegou o cara, derrubou no chão e falou, meu, sem defesa. E no chão, o cara mostrando coisas que você vê no jiu-jitsu e vê no MMA, que você fala, meu, sem defesa. Mas mesmo assim eu pergunto, será? Por quê? Porque se não tivesse com a luva, não tivesse com aquela situação, a parte fosse outra, nessa que o cara levou aqueles jab rápido, meu, se o cara desse uma saraivada ali, continuasse, já era. Então eu disse se, né? O se é que vai mudar. Então a gente não pode julgar. O que você pode fazer é, vá treinar uma arte A, vá treinar uma arte B, vá tentar entender algo que ela te proporcione. Que foi o que o Bruce Lee fez. Por isso que está aqui. Se infelizmente ele não teve tempo hábil, e a história da sua vida infelizmente foi isso, existem rumores que, por exemplo, na Operação Dragão, o Bolo Yeung, numa entrevista, falou, cara, não vai ter gente igual o Bruce Lee. E o cara é de lá também, né, da China, treinou também, e é, né, o mais parrudão lá, né, o adversário do Van Damme lá no Grande Dragão Branco. Ele falou, não tem, cara. E lá também teve rumor que ele era desafiado por um daqueles todos de branco lá, não sei o que, e um cara chamou ele pro pau, ele colou o cara na parede, suspendeu, deu tanta bolachada no cara que o nego separou e falou, para, irmão. Então imagina a cabeça do cara, toda hora, deixa eu ver, meu irmão. E aí esse tal desse Brad aí, nesse vídeo que eu falei, o cara fala, eu suponho que o Bruce Lee morreu até por causa de tanto usar o corpo, de tanto forçar o corpo. Aí é a premissa inicial desse vídeo. Você vai fazer igual? Você vai chegar lá na academia de Jeet Kune Do que existia aqui no Brasil e falar, galera, deixa eu testar aí. Você vai comprar esses 2 livros aqui para ver a arte, para ver o exercício dele e vai imitar? Junto com a alimentação e etc. Se você fizer tudo isso, aí você fala. Se você não fez, é muito legal falar. Tem muitas limitâncias, né? Como eu disse, altura, força, flexibilidade, o treino, a resistência de cada um, o sangue nos olhos, como eu comentei do brasileiro lá, que foi lá e bateu no americano folgado, perdeu, né? Mas beleza. Tem muitas circunstâncias para eu falar se aquela arte marcial funciona ou se a pessoa é ou não é ultrapassada. Então, meu ponto de vista, não é, cara. E a história tá aí. Se de 73 para 2021, 48 anos aí de história, o cara tá aí, e ainda com mais esses 2 vídeos, mais esses 2 livros aqui recentes, e agora soltando mais situações, mais histórias do cara, a pena, eu digo, é essa. Tipo, quando eu fui ao interior, eu vi uma escola de Wing Chun. Passava por lá para entrar e acabava esquecendo. Porque eu tinha que trabalhar. Dei aula lá, da arte minha, descobri que já existia uma lá que talvez a pessoa se achasse xerife lá da cidade, sei lá. Mas
Ele não poderia me impedir, porque eu sou graduado para dar aula, mas enfim, fica aquele rancor, e numa arte que não tem competição, então tem coisa errada. O que é? O ser humano, né? Então, e o meu método, não posso falar que era estilo, porque a arte era a mesma, mas era diferente. E agora, se eu pudesse falar em estilo, eu já vi 4 tipos para 5 estilos, 5 estilos diferentes dentro da mesma arte. Por quê? Quando o criador morreu, tinha algumas pessoas que iam segui-lo, e cada um tinha um biotipo, e aí cada um acabou fazendo de um jeito. Então, quando meu sensei primeiro falou, vai lá, tenta derrubar aquele ali, tenta fazer aquele ali, sendo que teu porte físico é diferente, com aquela técnica. Então aquilo é treino. Aí se você conseguir, você vai falar, puxa, olha, agora eu entendi aquela arte. Aí eu posso falar daquela arte, tá? Então eu acho que essa é a minha opinião no geral da arte marcial. Porque de história, ou de pegar vídeo aí de para com essa porcaria, não sei o quê, porque tem uma sátira que virou agora aí sobre o Aikido, que o cara segura na orelha, ele mexe assim e o cara cai. Aí o cara pega, dá um tapão na cabeça, para com essa porcaria, mano. Segura na cabeça assim, o cara cai. O cara tá deitado com as duas pernas assim, o cara segura, levanta a perna, vira pro lado, o cara cai. A explicação disso é o seguinte: Newton, tá? Newton. Força, linha reta, energia, círculo, tá bom? Se você ficar fixo e reto para aquilo, e você obtiver uma resistência durante aquilo, se eu conseguir desviar, você cai. Se você estivesse treinando aquilo, você ia entender. Agora, para uma defesa pessoal aquilo ia funcionar? Óbvio que não. Agora, virou chacota, né? Fazer o quê? Se a pessoa que falou isso, ou para falar que foi a mesma que falou que Bruce Lee era ultrapassado, se ela tivesse lá e feito aquilo daquela forma, ela iria entender. Ah, mas ninguém usa aquilo daquela forma de linha reta para segurar X ou para atacar Y. É isso aí. Por isso que eu falei, a gente tem que entender, buscar treinar, e no assunto Bruce Lee, o Jeet Kune Do veio para isso. Então ele entendeu e ele conseguiu. E aí na prática, a real foi que ninguém bateu no cara, né? Então um cara forte como o Bolo Yeung, falando de um cara mais fraco, falou, pô, e agora? Né? Então aí a arte dele é boa, a arte dele é ultrapassada, vá, faça tudo o que ele fez, se você conseguir, e enfrente todo mundo que ele enfrentou. Aí você vai falar, né? Agora, se você dá aula de um negócio que aquilo funciona porque tem um método X, é a mesma coisa do vídeo do cara da orelha. Se você for treinar para segurar a orelha, você vai ver que o cara vai fazer o negócio em você. Ou talvez não, né? Mas, entendeu? É isso que eu tô falando. Aquilo é treino. Então, pegar um vídeo de treino para fazer a chacota eu não acho legal. E aí, como eu disse, são as situações, porque tem gente que dá aquelas piruetas com a perna segura, torce a pessoa pelo pescoço, joga no chão e tal. Tem vídeo aí de mulher com um kimono azul e faz isso, enfim. São as situações, cara. De repente ela conseguiu usar aquilo ali na vida e funcionou. E aí você vai tentar e não vai funcionar, aí você vai falar mal. Aí você vai falar mal do Jeet Kune Do porque você não conseguiu dar um soco de uma polegada. E aí, né? Entenderam? Tem uma descrição de um judoca, campeão olímpico, em vídeos, em filmes aí, documentários do Bruce Lee. Acho que era A Lenda também o nome, se não me engano, a tradução aqui no Brasil. Ele falou, cara, eu recebi esse soco porque eu era pesado, campeão olímpico de judô, que seja no mínimo um peso, sei lá, médio aí 80, 90 quilos. Ele disse, eu estava uns 2 metros da parede, eu voei, bati na parede, escorreguei e caí no chão. E ele falou, como que isso aconteceu comigo? Eu era um professor, eu sou um campeão olímpico de judô, cara. Você consegue fazer igual? Ou é mais fácil falar que o cara era ultrapassado? E se você treinar tudo, como eu disse, e não conseguir? Aí você não conseguiu repetir, aquilo era fraude? É difícil, tá? Tem coisas que realmente, como eu disse, Bruce Lee soube
diferenciar. Artes novas aí, como eu disse, do jiu-jitsu, de sei lá, ou do MMA hoje, desvendaram muita coisa realmente se encurtou e funcionou, mas é a minha opinião. Eu acho que a gente não pode falar mal desse cara, porque ele virou aí a lenda que ele é, e mitos morrem rápido, mitos não, fraudes morrem rápido, tá? E você, de repente, tem um aluno meu, por exemplo, que ele falou, pô, fulano que me ensinava aqui, não vou dizer qual era a arte, o cara foi lá para outro estado, ficou lá um mês, veio com um certificado e está dando aula. Como é que pode isso aí? Aí eu falo a mesma pergunta. Como é que pode isso aí? E aí tem arte que você tem que ficar 10 anos para você chegar lá, né? Então, isso. Tá? Então vai do tempo, vai da sua vida pessoal, vai de muita coisa. Pra gente falar de um mito assim é complicado. Mas é isso, né? Não sei a cabeça de cada um, enfim, se o cara queria vender o peixe dele, falou. Tá? Não desmerecendo que não funcionasse a arte dele. Como eu disse, eu acho que todas funcionam. É isso. Vou parar com calma, rever todos esses livros, relê-los, e as minhas recomendações estão aí, eu não ganho nada por isso. É só mais um alô sobre o que eu acho, um pouco de arte marcial, ou um pouco do dizer se aquilo funciona, não funciona, está ultrapassado ou não está. Falou? É isso. Hoje estou vendo aqui, falei bastante, mas falou. Valeu, vamos treinar, muita paz, não briguem, não vão ficar com esse papo errado de competir, de testar, isso é bobagem, cada um é cada um, tá? E existe a lei, tá? A lei tá aí e foi criada para amansar o ser humano por causa disso. Paz, sucesso para todos, cuidado, fiquem com Deus, e todas funcionam, todas são boas, é isso, valeu, treina o que tiver no seu coração, e cuidado com a vida real, são dois mundos diferentes, tá bom? Você treina, você tem uma chance, a verdade é essa, tá? Nunca se sabe o que é na real. Tchau, abraço, fica com Deus aí, fique com Deus, falou, é minha opinião.